Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta bem direta. Você já se perguntou alguma vez se esse negócio de fé é realmente para você? Você não precisa me responder em voz alta, mas seja honesto com você mesmo. Por exemplo, já teve algum momento na sua vida que você orou com muita fé, orou com muita convicção, esperou muito em Deus que Ele fosse fazer algo na sua vida, mas aí depois nada? O silêncio, veio o vazio. E você começa a se perguntar, será que eu orei direito? Será que eu tenho fé suficiente? Será que isso funciona na minha vida? Ou será que isso é coisa para outra pessoa? Às vezes a gente está diante da Bíblia. Você ouve um sermão ou lê um verso como, por exemplo, não andem ansiosos com coisa alguma. E aí você está extremamente ansioso, ora e tenta entregar sua ansiedade a Deus. Termina a oração, você ainda está ansioso e você fica com dois problemas. O primeiro é que você ainda está ansioso. O segundo é que você fica culpado por estar ansioso, achando que tem alguma coisa errada com você, porque a Bíblia parece não funcionar para você. Ou então, você se depara com versos como aquele: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, podem pedir para aquele monte sair do lugar e ir para aquele outro lugar que ele vai. E aí você está diante de Deus, está com aquela crise terrível, está orando, você está pedindo, você está clamando, mas a resposta não vem. O céu parece ficar completamente em silêncio. Aí você para e pensa assim: bem, se esse negócio de fé não funciona pra gente. Se você já sentiu isso alguma vez na sua vida, eu queria te dar as boas-vindas à jornada da fé. Mas eu queria dizer pra você que você não está sozinho nessa jornada. Você está em muito boa companhia. Sabe por quê? O homem que nas Escrituras Sagradas nós chamamos de pai da fé foi um homem que errou, foi um homem que duvidou, foi um homem que passou por décadas de silêncio, e mesmo assim, no final de tudo, ele foi chamado de amigo de Deus, foi chamado de pai da fé. Hoje a gente vai mergulhar justamente na jornada de fé de Abraão, e por mais que a gente o considere como um herói da fé, eu quero dizer para você que eu não vou olhar para ele como um herói, eu não vou colocá-lo como um cara que está num pedestal inacessível, mas eu vou olhar para ele como ele realmente é, um ser humano como eu e você, que passou por seus medos, dúvidas, desafios, suas crises, e mesmo assim ele permaneceu, mesmo assim ele continuou trilhando o caminho da fé, e é isso que a gente vai aprender. Você sabe por quê? A gente tem às vezes a ilusão de que a fé é como um gráfico em linha reta ascendente, como se a fé fosse aquela coisa que a gente sempre vai subindo, como se ela não tivesse altos e baixos, como se ela não tivesse momentos de dúvida, de crise, momentos de silêncio, momentos de surpresa, momentos de queda, momento de recuperação. Mas a fé é assim, ela tem altos e baixos. A fé, ela não é uma linha reta. A fé, ela está mais como uma luz que vai crescendo, e não de maneira muito organizada, mas de modo meio difuso. E a única coisa que eu tenho certeza é que a fé é ascendente, porque a Bíblia fala que a nossa vereda, a vereda do justo, é como a luz da aurora, e ela vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Hoje a gente vai mergulhar nisso, nessa jornada na fé. A gente vai mergulhar nos movimentos da jornada da fé. E eu quero caminhar com vocês nessa manhã por 4 movimentos da jornada da fé. O movimento do encontro, da entrega, da experiência e do encanto. Eu quero que vocês compreendam a fé como essa jornada, em que a gente passa pelo encontro, pela entrega, pela experiência e, por fim, pelo encanto. E a jornada de fé, meus irmãos, ela sempre começa com um encontro. Mas não é um encontro qualquer. É sempre um encontro com o próprio Deus. O pai da fé, de quem eu estava falando, Abraão, ele nem sempre foi o pai da fé. Ele, antes de ter um encontro com Deus, morava numa cidade chamada Ur. Essa cidade, se você for pesquisar no mapa, ela é onde hoje é o Iraque. Era o centro do mundo antigo. Tinha a medicina mais avançada do seu tempo, a tecnologia de construção mais avançada do seu tempo, uma religião muito organizada. Era aquele tipo de cidade que tinha tudo que alguém precisa para viver.
E se você olhar as evidências a respeito de Abraão naquela cidade, o mínimo de evidências que podemos ter, nós vamos ver que Abraão vivia lá, Abraão tinha tudo que precisava ter lá. Abraão era um homem rico, tinha acesso a todas as coisas, mas apesar de Abraão ter tudo, de Abraão estar numa cidade que favorecia tudo para ele, Abraão ainda tinha um grande vazio dentro dele. Você sabe por que Abraão tinha um grande vazio dentro dele? Porque a sua esposa, Sara, ela era estéril. E naquele tempo, não ter um filho não tinha o mesmo peso que não ter um filho nos dias de hoje. Naquele tempo, significava para Abraão que toda a vida dele não significou nada. Que ele conquistou tudo que alguém poderia conquistar, mas ele não teria futuro, ele não teria descendência, ele seria um homem esquecido nas páginas da história. E isso era a maior tragédia existencial para uma pessoa daquele tempo. E pensem comigo, Abraão vivendo numa cidade que tinha tudo, ele provavelmente tentou de tudo, tentou tudo que a medicina da época tinha para oferecer, tentou tudo com a sua religião, tudo com as simpatias que provavelmente falaram para ele fazer. A própria cidade que ele vivia era uma cidade com muitos deuses, tinha um deus para cada coisa, e ele provavelmente deve ter apelado para tudo que ele podia apelar, mas nada resolveu a vida dele. E tem um detalhe, né, que eu quero destacar para vocês, que lá no livro de Josué, no capítulo 24, o próprio Deus, ele faz questão de dizer como que Abraão vivia, porque muitas vezes eu já vi muita gente olhando e achando que Abraão era um cara que já tinha fé antes. Até a própria novela da Record que teve sobre Gênesis tentou retratar que Abraão, um caldo, algum restício, né, de contato com Yahvé, mas isso não é bem claro. Olha o que a Bíblia diz: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Quando a Bíblia fala do pai de Abraão prestando cultos a outros deuses, ela está falando do próprio Abraão. As pessoas, elas adoravam o Deus dos seus pais, isso era o natural do mundo antigo. E esse texto mostra isso com muita clareza, que Abraão era uma pessoa idólatra. Seu pai era idólatra. Abraão, ele não era um cara que estava procurando por Deus, ele estava procurando uma solução para a sua vida. Mas ele foi encontrado por Deus sem fazer nada para merecer, sem nem mesmo buscar. Abraão, ele estava no lugar errado, na família errada, vivendo na religião errada, tudo nele estava errado. Deus entrou na história de Abraão, mesmo assim, por pura iniciativa de Deus, não por nada que havia. Eu preciso destacar isso, não havia nada especial em Abraão, não havia nada que o destacasse, não havia nada nele diferente do que há em nós hoje. E é por isso que eu gosto tanto dessa história, é por isso que eu acho a história dele tão poderosa, porque eu sei que muitas das vezes nós também carregamos a sensação que nascemos no lugar errado, que estamos vivendo a vida errada, que viemos da família errada, que estamos na cidade errada, estamos no emprego errado, estamos vivendo uma vida completamente errada. E às vezes até nos perguntamos se, por causa disso, Deus pode vir até nós e fazer algo na nossa vida, como se Deus dependesse de estarmos nas condições certas para que Ele pudesse trabalhar na nossa vida. A gente precisa aprender uma verdade muito forte que ela pulsa na história de Abraão e nas Escrituras Sagradas, porque antes da gente procurar Deus, Deus já conhece o nosso endereço, Deus já sabe onde a gente está, Deus já sabe a nossa realidade. É sempre Deus que toma a iniciativa. Deus sabia exatamente onde Abraão estava, a situação que ele estava vivendo, toda a crise dele, toda a dor que ele vivia, toda a história dele. E é para esse cara que Deus chega num momento completamente inesperado, no auge dos 75 anos de idade, quando ele já havia perdido completamente a esperança de ter um filho, quando ele já havia perdido até o sentido da própria vida, já havia aceitado que a vida dele seria um completo vazio,
E é aí que Deus vira para ele e fala assim: Abraão, saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei seu nome famoso e você será uma bênção. Eu acho esse texto um dos mais extraordinários das Escrituras Sagradas, porque Deus ele não chegou para Abraão explicando tudo. Ele não chegou para Abraão dando um mapa. Deus não disse nem para Abraão para onde ele ia. Deus disse que ainda ia mostrar. Para Deus mostrar, Abraão tinha que dar o primeiro passo, que era o passo de ir. E às vezes a gente não percebe que Deus está usando um imperativo para Abraão. Ele não está fazendo um convite para Abraão. E Deus, ele usa esse verbo sair de uma maneira muito forte, porque Deus está no final das contas, dizendo para Abraão: Abraão, vai, e vai pelo seu próprio bem, vai para o seu próprio bem, vai de encontro ao seu futuro, Abraão. É isso que Deus estava dizendo para Abraão, e Abraão estava olhando para a vida dele. Eu acho isso tão lindo. E vendo que a vida dele não teria futuro, de acordo com todo o seu costume, toda a sua cultura. Vendo que não havia esperança para ele, que ele ia ficar esquecido nas páginas da história e que tudo que ele conquistou não serviria para nada. E ele ouve a palavra de Deus e ele obedece a palavra de Deus. Sabe, Deus aqui, ele não está mudando só o endereço de Abraão. Não está tirando só Abraão de uma cidade e colocando ele no outro lugar. Deus quer mudar a âncora da vida de Abraão, o que sustenta a vida de Abraão, o que define Abraão, que era definido por uma cidade, pelos seus deuses. Agora Deus está falando para ele: Abraão, você agora vai ser a pessoa que vai se definir por uma promessa. Você vai viver por uma promessa. Essa promessa que eu estou te dando é isso que vai definir sua vida, nortear tua vida. É essa a direção que você vai tomar para a sua vida. E junto com isso tudo, meus irmãos, veio algo muito maior, porque Deus olhou para dentro do vazio de Abraão e Deus prometeu preencher justamente esse vazio que Abraão tinha, exatamente o que faltava para Abraão. Mas Deus prometeu muito mais. Abraão queria só um filho. Era tudo que Abraão queria na vida dele. E Deus prometeu para ele uma descendência, Deus prometeu transformá-lo em uma grande nação e prometeu tornar o nome dele tão famoso que ele é lembrado pelos séculos, e as 3 maiores religiões monoteístas do mundo o têm como o seu pai, vamos dizer assim. E além do mais, Deus ainda diz que essas bênçãos não seriam só para ele. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Sabe, quando Deus chega a nós, Deus não ignora a nossa dor, Deus não ignora o nosso vazio. Muitas das vezes é a nossa dor, é o nosso vazio, o canal que Deus usa para chegar a nós e para se fazer ouvido. Talvez se Abraão não tivesse vazio nenhum em sua vida, ele ignorasse essa voz de Deus. Mas Deus chega justamente na nossa dor, Deus chega justamente no nosso vazio, e muitas das vezes faz promessas que nós jamais esperaríamos que alguém fosse capaz de fazer. E é assim que o encontro com Deus funciona. A fé não começa em você, a fé começa em Deus, no Deus que nos acha, que nos encontra, que nos procura onde quer que nós estejamos. Assim, do jeito que a gente está, com o nosso vazio, com a nossa dor, com a história que a gente tem. E, meus irmãos, o convite de Deus para nós, quando nós nos encontramos com Ele, é sempre para nós sairmos de um lugar. Mas não é necessariamente de uma cidade, não é necessariamente de um trabalho, não é para você mudar de família, é de um lugar, é de coisas que te prendem, é de coisas que te tomam. Eu acho engraçado que eu tenho visto hoje que está muito na moda as pessoas dizerem que para você mudar de vida você precisa mudar de ambiente. Eu não vou negar que o ambiente tem influência sobre nós, mas eu não acredito que só isso seja suficiente, porque eu lembro muito bem dos monges antigos que eles falavam o seguinte, que muitas pessoas procuravam um mosteiro para tentar fugir do demônio que estava lá fora.
mas eles acabavam levando o demônio junto com eles lá para dentro. O demônio aqui simbolizando os seus medos, as suas tentações, as suas dúvidas, os seus pecados e tudo que você pode imaginar. É por isso, meus irmãos, que não adianta, quando você está em desespero, quando está tudo bagunçado na sua vida, você querer só mudar o que está do lado de fora de você. Você precisa deixar Deus mudar aquilo que está dentro de você. Entenda uma coisa, meus irmãos, esse encontro com Deus, ele nunca é o destino final, mas o encontro com Deus é apenas o começo da nossa jornada de fé. Sabe por quê? Porque depois que você se encontra com Deus, vem o segundo ponto da jornada. Vem o segundo estágio da jornada. E o segundo estágio da jornada é a entrega. E é aqui que eu creio que as coisas começam a ficar muito mais interessantes para nós. Quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, do meio dos seus parentes, do seu pai, do seu conforto, e ir para uma terra que ele nem sabia qual era, a Bíblia fala que Abraão simplesmente saiu. E eu gosto do que o texto de Hebreus diz, porque fala que Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão saiu sem GPS, sem endereço, sem destino. Ele não sabia nem quanto tempo demoraria a sua jornada. Ele saiu sem nenhuma garantia visível de nada. Ele não estava enxergando um palmo na sua frente. A única coisa que Abraão tinha de garantia era a promessa de um Deus que ele tinha acabado de conhecer, de quem ele nunca tinha ouvido falar na sua vida. Esse foi o primeiro ato de entrega de Abraão. E eu acho, e eu tenho certeza que não foi nada fácil esse ato de entrega dele. Mas um ato assim tão forte, né? Você faria isso se Deus aparecesse e falasse para você assim, ó, sai de Niterói, do meio dos seus pais, da sua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Você colocaria suas coisas numa mala e sairia andando sem rumo, esperando a direção de Deus, sem GPS, sem nada, para Ele te colocar num lugar que você não faz nem ideia de onde é? Isso foi um ato de fé extraordinário. Mas no mesmo capítulo que tudo isso acontece, logo depois, a Bíblia fala que houve fome na terra. E aí, quando houve fome, Abraão vai para o Egito, que o Egito era conhecido como o celeiro do mundo antigo. E chega no Egito, Abraão comete o primeiro erro, o primeiro vacilo dele. Ele mente a respeito da sua esposa Sara. Diz que a sua esposa era a sua irmã. Ele fez isso para proteger a sua própria pele. Repara, na primeira chance que Abraão tem, ele já vacila. Agora eu pergunto para você se isso te lembra alguma coisa. Eu pergunto para você se isso não te parece minimamente familiar. Porque muitas das vezes a gente tem esses encontros mais fortes com Deus. E eu vejo isso acontecer muito em nossos acampamentos. A gente fica, às vezes, emocionado diante de Deus. A gente se derrama, a gente chora. Às vezes até aqui na igreja mesmo, vem uma mensagem, a gente vem aqui na frente, se derramando em lágrimas e a gente fala, não, Deus, agora dessa vez eu vou fazer a sua vontade, eu vou me comprometer, eu vou me dedicar, eu vou buscar a tua palavra, eu vou viver pelo Senhor. E aí, chega o primeiro desafio. E logo no primeiro desafio a gente vacila igual Abraão, a nossa vontade parece que acabou tão rapidamente. E aí logo depois uma voz interna começa a pulsar dentro do nosso ouvido, da nossa cabeça, lembrando para a gente assim, ou levantando questões do tipo, e aí, será que esse encontro não foi só uma ilusão da sua cabeça? Será que esse troço de fé é para você mesmo? Será que essa coisa de Deus é verdade? Ou você está inventando tudo isso na sua cabeça? Mas sabe o que eu gosto de Abraão? Apesar do erro dele, ele não voltou para Ur. Porque tem muita gente que quando erra e acredita que não tem força para viver a vida de fé, prefere voltar totalmente para a vida que tinha antes de se encontrar com Deus, porque é mais fácil. Porque quando a gente volta para a vida que tinha, a gente elimina a tensão de viver em dois mundos, a tensão de viver lutando contra desejos. Então fica mais fácil eu escolher o lado que eu preciso lutar menos. E qual é o lado que eu preciso lutar menos?
lutar menos, é o lado da minha antiga vida, é o lado mais confortável, é o lado que eu já sei viver daquele jeito. E muita gente acaba voltando. Mas eu gosto de Abraão, porque ele não voltou, ele não desfez as malas, ele continuou no caminho. E Deus também não voltou atrás, meus irmãos. Deus não quebrou a aliança com ele. Deus não foi atrás de outro candidato a pai da fé, não. Deus continuou com Abraão. E, meus irmãos, eu preciso que a gente entenda uma coisa. Essa entrega, ela não acontece só em um momento. A nossa entrega para Deus é um modo de vida. A nossa entrega para Deus é um estilo de vida. A gente precisa estar se entregando para Deus todo dia. Foi com o Vitoca que eu aprendi uma coisa, que lá em Romanos 12:1, Paulo fala para nós apresentarmos os nossos corpos como vivo a Deus. E ele fala, por que sacrifício vivo? Porque um sacrifício vivo, ele se mexe, ele quer fugir do altar. Então todo dia a gente tem que se entregar, porque a nossa tendência é fugir do altar, é fugir da entrega. A nossa tendência é fugir daquilo que vai nos causar desconforto. Eu olho para a vida de Abraão e eu vejo que Abraão, ele caiu do altar várias vezes. Abraão errou várias vezes na sua jornada. E pior, quando Deus demorou para cumprir sua promessa do filho prometido, Abraão tomou uma decisão que causou um impacto na vida de muita gente. Mas repara, gente, aqui a gente tem uma das coisas mais lindas na vida de Abraão, porque a jornada de fé de Abraão, ela, se você for olhar com muito detalhe, eu já estou fazendo questão de explicitar isso toda hora, ela não foi uma jornada só de obediência, mas ela foi uma jornada em que Abraão teve muitas experiências com Deus, e isso vai acontecendo de uma maneira assim, quase intercambiável, porque à medida que Abraão se entrega, ele vai vivendo mais experiências com Deus. Quanto mais ele vivia experiências com Deus, mais ele se entregava. Essas coisas vão se retroalimentando. Você se entrega e experimenta mais de Deus. Você se experimenta mais de Deus e se entrega mais a Deus. Mas foi justamente nessa hora em que ele estava vivendo talvez as suas maiores experiências com Deus, que ele cometeu o maior erro da sua vida. Justamente nesse momento. Reparem que a promessa de Deus era para que Abraão fosse o pai de uma grande nação. Para ele ser o pai de uma grande nação, ele precisava de um filho. Mas o tempo passava e o filho não via. Parecia cada vez mais distante Deus cumprir a sua promessa. E aí que Abraão toma uma decisão de dar uma ajudinha para Deus. Ele vai lá, pega a escrava da sua esposa, a Agar, e ele tem um filho com ela, e é daí que nasce Ismael. Ismael, meus irmãos, é o nome de todo o plano B que a gente fabrica quando Deus demora demais, mais do que a nossa paciência aguenta. Ismael é isso, é o nome dos nossos planos B. Aquele plano B que a gente coloca em prática todas as vezes que a gente está orando, esperando uma promessa de Deus, e a gente acha assim, Deus está demorando demais. Deus não vai me ouvir, Deus não vai me atender. Talvez eu tenha que dar uma ajudinha para Ele, para que Ele possa cumprir as suas promessas. E meus irmãos, nessas horas, quando a gente comete esses grandes erros, os grandes erros que nos fazem agir com esses planos B, é nessas horas que as maiores tensões de fé acabam vindo sobre nós. Aquelas tensões que eu falei no início, será que esse negócio de fé é para mim mesmo? Será que isso serve para mim mesmo? Isso acaba vindo com muita força. Há uma música do Casting Crowns chamado The Altar and the Door, o altar e a porta, que ele coloca essas questões que batem na gente quando a gente quer se entregar e viver as experiências com Deus e ao mesmo tempo a gente não consegue, a gente desiste. Ele fala assim,
aqui no altar eu coloco a minha vida. Aí ele diz logo depois, mas meus olhos já estão secos antes de eu me levantar do chão. Sabe aquela experiência que você fala, eu estou me entregando a Deus, eu quero me entregar. Você vem aqui, está se derramando em lágrimas, está de joelhos. Aí quando você levanta, seus olhos já estão secos, parece que aquilo tudo já acabou. E aí ele faz uma pergunta muito honesta. Como eu posso ter certeza de que dessa vez eu não vou perder a vontade entre o altar e a porta? A distância entre o altar e a porta é uma distância pequena, de alguns metros. Mas para muitos de nós, é onde a jornada de fé, ela começa a ir por água abaixo, quando a gente começa a achar que não vale a pena. Abraão conheceu muito bem isso, porque ele saiu do altar do encontro, ele tropeçou no Egito, ele tropeçou de novo com Agar, e tudo isso. Mas tem um detalhe que, se a gente não lê o texto com muita atenção, a gente perde. Porque depois que Abraão colocou o plano B dele em prática e Ismael nasceu, Deus passou 13 anos em silêncio com Abraão. 13 anos. Abraão ficou 13 anos depois que Ismael nasceu, sem ouvir nada de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem Deus falar nada com ele. Pensa no que isso significa. O maior silêncio de Deus na vida de Abraão veio justamente depois do seu maior erro. E, meus irmãos, não foi necessariamente uma punição de Deus. Não foi necessariamente um abandono de Deus com Abraão. Mas é porque Abraão precisava entender o tamanho da besteira que ele havia feito. E Abraão precisou entender isso com o tempo. Ele não tinha muita convicção se aquele era um plano B posto em prática ou não. Então Deus deixou ele por ele mesmo, ele pensando, ele refletindo, ele olhando para a vida. E aí ele olha e vê que Agar está brigando com a esposa dele, vê que os conflitos dentro da casa dele estão insuportáveis. E no meio de tudo isso, o Deus que havia aparecido para ele várias vezes está ano após ano em silêncio, sem dizer uma palavra, sem dizer se ele está certo, se ele está errado, sem nem mesmo trazer uma palavra de condenação. Silêncio puro, é isso que ele está vivendo. Mas deixa eu falar para você mais um detalhe. A maior parte da jornada de fé de Abraão, ela foi no silêncio, ela foi no escuro. Entre a promessa e o nascimento de Isaac, a gente sabe que se passaram 25 anos. Em 25 anos, Deus falou com Abraão diretamente apenas 6 vezes. Pararam para prestar atenção nisso? Eu falo isso porque tem muita gente que tem a ilusão de que a vida de fé é uma vida que você está ouvindo Deus toda hora, está vendo anjo em tudo que é lugar. Mas a vida de fé não é isso. Vai ter momentos que Deus fala mais, Deus fala menos, vai ter momentos em que Deus vai parecer que vai te abandonar, que o silêncio vai ser tão cruel, tão profundo, que você vai achar que Deus até não existe. Isso faz parte da nossa vida com Deus. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque a fé funciona assim. A fé não funciona pelo que você vê, a fé não funciona pelo que você ouve. A fé, ela opera numa camada muito superior aos nossos sentidos. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos, é o que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Coríntios. E eu sei que o silêncio é duro, e é por causa do silêncio que eu sei que muitas pessoas desistem, muitas pessoas abandonam a fé. Quando você ora e Deus parece quieto, Deus parece em silêncio. Quando a gente ora e parece que a nossa oração não sobe, parece que o céu está quieto demais, a gente começa a se perguntar se não vale a pena, se vale a pena mesmo continuar. A gente começa a se perguntar se essa jornada de fé vale a pena mesmo. E Abraão continuou, mesmo com os seus erros, mesmo com os seus Ismaéis da vida, mesmo com o silêncio, Abraão continuou. Meus irmãos, Deus não desiste de você no seu primeiro erro, nem no seu 10º erro. Deus nunca desiste da gente. A gente precisa entender que está nessa jornada de fé, de obediência. A gente precisa entender que obedecer não significa que a gente nunca vai errar, mas significa que a gente precisa se manter nos trilhos da promessa, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas.
Obedecer não é nunca errar, meus irmãos, é se manter nos trilhos da promessa apesar dos erros. Isso que significa obedecer. O nosso problema é que quando a gente não consegue obedecer, a gente acha que não tem fé. Esse é o nosso maior problema. E o diabo usa isso muito bem para dizer para você: fé não é para você. Com certeza, Abraão foi tentado a desistir várias vezes, mas a grande beleza de Abraão não foi que ele nunca errou, mas foi porque ele continuou, apesar dos seus erros. Eu acho lindo porque depois de tudo isso, vocês imaginem como Deus tratou Abraão. Deus não tratou Abraão de acordo com os seus erros, mas Deus tratou Abraão de acordo com as promessas. A aliança que Deus fez com Abraão, ela não dependia de Abraão, era uma aliança que dependia completamente da fidelidade de Deus. E olha, depois de 13 anos de silêncio de Ismael, quando Deus volta e aparece, Deus não apareceu dando um sermão para Abraão, jogando na cara de Abraão, mas Deus foi lá e mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, dando para eles uma nova identidade. E Deus fez isso não porque eles passaram em todas as provas e testes. O único teste que Abraão passou foi o teste de permanecer nos trilhos da fé, apesar dos seus erros, apesar do silêncio de Deus, apesar de todas as evidências ao contrário que ele podia ter. Deus, ele não deu um novo nome para eles por causa do que eles já eram, do que eles conseguiram conquistar. Mas Deus deu um novo nome para eles, olhando para aquilo que eles seriam, nele mesmo, no próprio Deus. E como se isso não bastasse, depois de tudo isso, Deus ainda firmou novas alianças com Abraão. São cenas lindas das Escrituras com Deus. Deus chegou no momento de revelar para Abraão o que ele estava para fazer. Deus chamou Abraão de seu amigo. Tudo isso, meus irmãos, nesse homem que é como nós, cheio de erros e acertos, um fabricador de plano B, como a maioria de nós. Eu já preguei várias vezes falando que fé é não ter um plano B, mas muitas das vezes a nossa fé não resiste o suficiente e a gente acaba cedendo aos nossos planos B da vida. Infelizmente, isso acontece com a gente. E meus irmãos, essa jornada de fé, né, de encontro com Deus, entrega, experiência, essas coisas que vão se misturando na nossa vida com Deus, elas acontecem de forma muito extraordinária e em tantos momentos que mexem completamente com a nossa história. Eu lembro que em junho de 2024, eu e a minha esposa recebemos uma notícia que devastou a gente. Era aquele tipo de coisa, eu não vou detalhar aqui por algumas razões, mas é aquele tipo de coisa que você sabe que tem o potencial de desmontar todo o seu mundo. Não é uma mera projeção de futuro negativo. É quando você recebe algo que está bem concreto na tua frente e sabe que aquilo pode destruir seu mundo. Por alguma razão, eu e minha esposa, talvez pela nossa personalidade mais tímida, a gente resolveu ficar com a gente mesmo, dentro da nossa casa. E a gente resolveu empreender uma jornada de oração diante daquilo que se instalava diante de nós. E eu lembro que foi muito intenso, porque no domingo antes de eu receber a notícia, eu havia pregado justamente aqui sobre batalha espiritual. E aquilo ficava na minha cabeça, e eu pensando assim, às vezes tem coisa que a gente não deve nem pregar, né? Porque logo depois você acaba se metendo nenhuma e aquilo ficava martelando na minha ideia. Mas um pouco, logo depois que a gente recebeu a notícia e entrou em oração, eu lembro de estar sentado ali onde eu sempre fico sentado, e minha cabeça a 1000 por hora, eu nem me lembro que o pastor Neuber estava pregando, normalmente eu sou bem atento. Eu sei que no final do sermão o pastor Neuber chamou, né, para orar, igual várias vezes a gente faz. Eu não sou muito de levantar não, eu gosto mais de orar sentado. Eu sou meio agitado, se eu fico em pé eu fico assim, balançando, igual um João Bobo, sabe? E aí eu perco a concentração.
Então eu fico sentado, abaixo a cabeça e me concentro mais. Mal a oração começou, alguma coisa meio que me forçou a ajoelhar. E eu me ajoelhei ali, sem ninguém ver, e torcendo até para ninguém ver. E enquanto eu orava, e eu nem estava prestando atenção em quem estava orando, era como se não existisse nada ali além de eu e Deus naquele momento. Em vários momentos o Espírito Santo falou: fica tranquilo, pode ficar tranquilo, eu já resolvi. E quanto mais isso vinha forte no meu coração, mais eu orava. Eu falava: é o Senhor mesmo falando, Deus, é o Senhor mesmo. E quando eu levanto daquela oração, eu torcendo para ninguém ter visto eu de joelho, bobeira minha, o irmão que estava atrás de mim, o Adelino, ele viu. E ele só botou a mão assim no meu ombro e fez assim, sabe? E aquilo para mim foi como se Deus estivesse usando aquele irmão para dizer: eu não te abandonei, eu estou com você, fica tranquilo, eu já resolvi o que você precisa, eu não vou te abandonar. Só que daquele dia, daquela oração até o problema ser resolvido, se passaram alguns meses. E o que eu podia fazer, minha esposa podia fazer, a gente podia orar. E eu continuei orando, buscando, clamando e agradecendo. Porque se Deus me disse que Ele já tinha feito, eu já estava agradecendo pelo que Ele fez. E de junho até exatamente 26 de dezembro naquele ano, foi o dia que a gente recebeu a resposta que o problema não existia mais. Aquilo que era real, mas ele passou a não existir mais. Ele não era mais real, porque Deus havia cumprido a promessa que Ele fez ali, de joelhos, ali para mim. E sabe, essa história toda eu estou contando para vocês porque a vida com Deus é muito assim. A vida com Deus, ela é cheia de altos e baixos mesmo, ela é cheia de silêncio, ela é cheia de promessas que demoram, mas quanto mais você se encontra com Ele, mais você se entrega, mais experiência você vive e mais você se encanta com Ele. E essa é a fase da jornada da fé mais linda, o encanto. Quando você está diante de Deus e vive encantado com Deus, você se encanta com Ele o tempo inteiro, você vive com todos os encantos que Deus tem para você. E eu creio que essa foi a fase mais impressionante da vida do próprio Abraão. Porque sabe, depois de 25 anos de jornada, 25 anos de espera por uma promessa. Meus irmãos, às vezes a gente não ora um ano por uma coisa, não ora 2, não ora 3, às vezes ora um mês e já desiste de orar. Imagina Abraão, 25 anos ali de luta, orando. Deus cumpriu a promessa e ele com 100 anos de idade, contra toda esperança humana, e é lindo porque a Bíblia fala: Abraão contra toda esperança creu. Abraão contra toda esperança, e ele com 100 anos, sua mulher com 90 anos, Deus foi lá, operou o milagre, deu a ele Isaque, o filho da promessa, o filho esperado. Agora Abraão teria um futuro, Abraão teria uma descendência, Abraão teria uma vida que valeria a pena. Mas sabe qual é a grande questão? Receber a promessa de Deus, meus irmãos, não significa que os nossos desafios acabam. Muitas das vezes a gente acha que quando Deus faz um grande milagre na nossa vida, todos os nossos problemas vão acabar. Eu acho que isso tem a ver com a nossa ânsia pelo céu, sabe? Porque a gente anseia por aquele lugar em que toda dor vai acabar, toda lágrima vai se secar. Esse é o nosso grande anseio da vida. Então a gente acha que esse momento vai chegar aqui na terra, mas esse momento não vai chegar aqui na terra. Esse momento só vai chegar aqui na volta de Jesus. A gente está sempre esperando a hora que vai tudo se resolver na nossa vida. E às vezes a nossa crise de fé está até aí, porque a gente até olha para o outro e acha que está tudo resolvido na vida do outro. E quanto mais eu converso com o outro, com outras pessoas, mais eu vejo que todos nós estamos cheios de bagunça para serem resolvidas nas nossas vidas. E a nossa jornada de fé passa exatamente por isso. E agora, vem a parte mais desafiadora da vida de Abraão, que eu sei que vocês conhecem. Porque depois que Deus deu a promessa para Abraão, depois que Deus cumpriu a sua promessa, quando Isaque já era um adolescente praticamente, algumas pessoas dizem que ele podia ter até 25 anos,
Não sei exatamente isso, não me importa muito, eu sei que ele já devia ter mais de 10, 12, isso dá para ter quase certeza. Aí Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, eu te dei a promessa, não te dei? Me dá de volta aí. Opa, que história é essa? Deus vira para ele e fala: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como um holocausto. Olha só, Deus pediu a promessa que ele mesmo deu. Repara, Isaque era tudo para Abraão. Era a prova de que ele não tinha sido um tolo, porque talvez por 25 anos ele tenha pensado: será que o que eu ouvi era a voz de Deus mesmo? Porque até agora eu não estou vendo resposta nenhuma. Será que não era ilusão da minha cabeça? Isaque era o cumprimento da promessa, era o futuro de Abraão, era a esperança dele completa, e Deus pediu de volta. E Tim Keller, ele faz um apontamento muito interessante sobre essa cena. Ele fala assim: havia Abraão esperado e se sacrificado por Deus ou pelo menino? O que estava no coração de Abraão? A quem ele realmente havia entregado o seu coração? E o que Deus faz com Abraão é sensacional. Porque, meus irmãos, ele saiu lá de Ur porque ele queria um filho. Mas quando ele sobe o Monte Moriá, tudo que ele queria era Deus. Porque ali a única esperança que ele podia ter era o próprio Deus. Todo esse tempo de espera que Abraão passou até Isaque nascer, todo esse processo na vida dele, foi a forma que Deus usou para formar Abraão, para trabalhar na vida de Abraão, para fazer de Abraão um homem que tivesse condição de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Deus não iria fazê-lo uma bênção da noite para o dia. Deus trabalhou na vida dele para que ele pudesse ser uma bênção. E olha, presta atenção nisso daqui, porque hoje a gente está numa época que a gente quer tudo fácil, tudo automático. A gente quer que todas as nossas conquistas venham da noite para o dia. A gente quer ter 20 anos de idade, entrar numa empresa e virar CEO. A gente quer que as coisas aconteçam assim, que caiam do céu. Mas olha só, não existe nada de bom na vida, nada de grande na vida que venha rápido. Se for bom e vier rápido, vai acabar rápido. Aprenda isso. As grandes coisas, elas demoram. Você sabe por quê? Porque você precisa ser construído e preparado para aguentar as grandes coisas que vão cair sobre a sua mão. A pior coisa é você receber um sucesso que você não está preparado para vivê-lo. Porque esse sucesso vai pesar sobre seus ombros e vai te esmagar. E você pode ler sucesso como bênção. A pior coisa é receber uma bênção que você não está preparado para recebê-la. Antes de Abraão receber uma bênção, Deus teve que transformá-lo numa bênção. Aprenda uma coisa: é mais importante você ser uma bênção do que você receber bênção. O que Deus faz em você, ninguém pode tirar, mas aquilo que você recebe pode se acabar, pode ir embora. Deus nunca tirou de Abraão o fato dele ser uma bênção, mas Deus mostrou a Abraão que podia tirar dele até as promessas que ele deu. Mas sabe o que acontece? Lá no Monte Moriá, acontece algo que nunca aconteceu em história de religião nenhuma. Nunca aconteceu nas histórias das religiões e nunca vai acontecer de novo. Porque quando Abraão sobe com o seu filho no Monte Moriá para sacrificar o seu filho como Deus havia pedido. E por que Abraão faz isso? Esse é o tipo de história que causa uma dissonância cognitiva em nós absurda, principalmente nós que somos extremamente humanistas, né? Porque naquele tempo era muito comum os deuses pedirem os filhos em sacrifício. E como Abraão havia vindo de uma cultura idólatra, e ele não conhecia totalmente o Deus que o chamava, ele falou: chegou a hora dele fazer igual todos os outros deuses fazem, né? Estava demorando muito. E ele não tinha nada o que fazer a não ser obedecer o que Deus havia pedido. E talvez ele tivesse acreditado que aquilo não era um teste para o seu coração, mas que ele estivesse pagando pelo seu pecado lá de trás, pelo erro, pelo plano B que ele havia cometido lá, tentando dar uma ajudinha a Deus. Então ele foi. Mas a Bíblia fala que aqui o coração dele começou a se mostrar, porque em Hebreus vai dizer que Abraão creu que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho Isaque. Olha como que ele vai lá para cima. E a gente aprende lá no Monte Moriá
que não foi o homem que proveu o sacrifício para Deus, mas foi Deus que proveu o sacrifício para o homem. Deus inverteu a lógica. Quando Abraão ia sacrificar seu filho, ele que não estava enxergando nada, não estava olhando para lugar nenhum, quando ele levanta os olhos para o alto, ele ouve o carneiro berrando e vê que o sacrifício já tinha sido provido. E é uma cena muito linda, porque os judeus, eu não sei se vocês sabem, eles têm um conjunto de interpretações da Torá chamado Midrash. E no Midrash, eles dizem que esse carneiro tinha sido criado no crepúsculo do 6º dia da criação e sido separado justamente para esse dia, para o sacrifício de Abraão. Que esse carneiro estava ali desde o 6º dia da criação, esperando por Abraão. E essa história, né, é bonita porque eles querem dizer o seguinte, que a providência de Deus, ela antecede o nosso desespero, ela antecede o nosso medo. Eu sei que é uma imagem bonita do Midrash, mas ela não tem nenhum fundamento bíblico. Mas eu preciso trazer uma outra imagem das escrituras bíblicas, que tem um fundamento muito profundo e maior e inimaginável. Você sabe por quê? Lá em Apocalipse 13:8, a Bíblia fala assim: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Meus irmãos, não foi o carneiro que foi preparado antes da criação, no 6º dia da criação, mas foi o Filho de Deus que foi entregue antes da fundação do mundo, por nós. Essa para mim é uma das cenas mais lindas que eu posso ver nas Escrituras Sagradas. Deus está dizendo que Ele assumiu os dois lados, que Ele assumiu os dois lados da aliança. Está dizendo, olha, mesmo que vocês falhassem, mesmo que vocês venham a falhar, eu já providenciei tudo que vocês precisam para viver comigo. Meu filho já foi morto antes da fundação do mundo. Eu providenciei o Cordeiro antes da fundação do mundo. E eu gosto de pensar que séculos depois de Abraão, sabe, nas mesmas regiões de Moriá, o templo de Salomão foi construído em cima do monte Moriá. E o Gólgota ficava ali pertinho do templo de Salomão. Lá, séculos depois, Jesus subiu o monte. E subiu sozinho, subiu abandonado. Dessa vez não houve Deus falando que tinha alguém para ficar no lugar do sacrifício. Dessa vez não houve voz do céu parando o sacrifício. Dessa vez ele teve que se entregar. Não tinha nenhum arbusto, não tinha nada. O pai pagou o preço em silêncio. E a gente entende que o verdadeiro substituto de Isaac não foi o carneiro, foi Jesus. O nosso verdadeiro substituto não é o carneiro preparado no último dia da criação. O nosso verdadeiro substituto é Jesus, morto antes da fundação do mundo. O cordeiro que Deus prometeu prover, Deus proveu lá na cruz do Calvário, proveu para você. Meus irmãos, eu quero que a gente entenda uma coisa, que tudo isso que aconteceu com Abraão, não foi só para Abraão. Essa história de fé, toda essa história de encontro, entrega, experiência, encanto, isso é para a nossa vida. Isso é para a gente experimentar dia na nossa caminhada com Deus. A grande promessa que Deus faz a Abraão é que por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Deus diz para Abraão que por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a promessa que Deus fez a Abraão, ela alcança a mim, alcança você aqui hoje. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo o seguinte, que Abraão ainda não pôde ser completamente recompensado, porque a descendência de Abraão ainda está se multiplicando. Você sabe por que a descendência de Abraão está se multiplicando? Porque de Abraão veio Jesus e de Jesus está vindo a gente. E mais pessoas estão se entregando a Jesus dia após dia. Cada pessoa que entra nessa jornada de fé, cada pessoa que acredita no Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, é descendência de Abraão que está se multiplicando. Você não é só um herdeiro da promessa de Abraão, você é parte do cumprimento da promessa de Abraão, você faz parte disso tudo. E meus irmãos, toda essa bênção que Abraão recebeu,
não ficou canalizada nele. Bênção é para compartilhar. Bênção que você retém para você, ela apodrece. Bênção que você compartilha, ela dobra, ela se multiplica. Tudo isso é para a gente levar para as pessoas, todas as nossas experiências de fé, todos os nossos encontros com Deus, tudo aquilo que Deus permite a gente viver com Ele, se encantar com Ele para a gente levar, para a gente compartilhar, para a gente espalhar por esse mundo afora, meus irmãos. E essa é a nossa jornada de fé. É jornada de fé que envolve encontro, que envolve entrega, que envolve experiência, que envolve encanto. A gente vai vivendo nisso. Isso não para. Novos encontros trazem novas entregas, que trazem novas experiências, que nos fazem nos encantar mais e nos encontrar mais com Deus e nos entregar mais, e experimentar mais, nos encantar mais. E a gente vai crescendo em fé dia após dia, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Você não precisa ser perfeito para entrar nessa jornada. Você não precisa estar no lugar certo, na hora certa, com a vida certa. Você precisa ouvir a voz de Deus. Sai do seu lugar existencial que você está agora. Sai do seu vazio e vai para onde eu vou te mostrar. Entra nessa jornada de encontro, entrega, experiência, encanto, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu quero que você se levante, porque a gente vai cantar a última canção. Eu quero chamar a banda aqui. Eu quero que você cante essa última canção. Ela vai falar sobre muita coisa que a gente falou aqui agora. E eu quero que você cante orando. Cante essa canção orando. Reflita na letra da música. A gente canta muito no automático, já viu? Às vezes você canta, nem sabe por que você está cantando, não sabe o que você está cantando. Reflita. Pega o que você ouviu da mensagem e reflita junto com a letra que você vai cantar agora.